A vida não é fácil para ninguém, mas tem uma coisa que eu aprendi que mudou bastante a forma como eu enxergo isso. E é sobre escolher qual difícil vale a pena carregar. Tem uma frase que ficou na minha cabeça um bom tempo e que eu volto a ela com uma frequência que me diz que ela ainda tem algo a me ensinar. A frase é essa: escolha seu difícil. Essa frase parece dura no começo, mas profundamente verdadeira depois. Porque a vida não é fácil, e eu acho que uma das coisas mais cansativas que a gente faz é passar anos esperando ela ficar. Esperando chegar a uma fase onde tudo finalmente se encaixa, onde não existe medo, nem esforço, nem frustração. Como se a felicidade fosse um lugar sem dificuldades. Mas infelizmente, tudo na vida cobra alguma coisa da gente. Cuidar da saúde é difícil, mas ignorar a saúde também é. Economizar dinheiro é difícil. Viver endividado também é. Conversar sobre o que sente é difícil. Engolir tudo em silêncio também é. Construir uma relação saudável é difícil. Viver num relacionamento que te esgota também é. Disciplina é difícil. Arrependimento também é. A vida não oferece uma versão sem dificuldades. Ela oferece a escolha de qual dificuldade você vai enfrentar. E quando eu entendi isso de verdade, não como frase bonita, mas como realidade concreta, alguma coisa mudou na forma como eu tomo decisões. Porque eu parei de procurar o caminho sem obstáculos, que não existe, e comecei a me perguntar: qual obstáculo faz sentido para mim? Qual dificuldade eu estou disposta a atravessar? A gente tem uma relação estranha com a dificuldade. Por um lado, todo mundo sabe que a vida exige esforço. Por outro, existe uma parte da gente que continua esperando que as coisas se resolvam sozinhas, que o momento certo apareça, que as condições melhorem antes de agir. E não é preguiça, eu quero deixar isso claro. É algo mais profundo que isso. É o medo de se esforçar e não dar certo. É a lógica de que se eu não tento, eu não falho. É a proteção que a gente constrói em volta de nós mesmas para não nos decepcionar. Só que essa proteção tem um preço, que vai sendo cobrado lentamente. Cada vez que adiamos uma decisão, cada vez que escolhemos a inércia porque o movimento parece arriscado demais, nós não estamos evitando a dificuldade. Estamos escolhendo uma dificuldade diferente. A dificuldade de ficar parado, de ver o tempo passar, de conviver com a sensação de que sua vida está acontecendo aquém do que poderia. Isso também é difícil, só que é um difícil que não leva a lugar nenhum. Causa e consequência é uma lei que não tem exceção. Não tem como fugir dela. Não tem como negociar com ela. Não tem como convencer o universo a fazer uma exceção. Tudo o que fazemos e tudo o que deixamos de fazer gera um resultado. Sempre. O problema é que a gente não gosta muito de pensar nisso com essa clareza. É mais confortável acreditar que as coisas simplesmente acontecem, que a sorte distribui de forma aleatória, que algumas pessoas têm mais facilidade por razões que estão fora do nosso controle. E sim, o contexto importa, ponto de partida importa, privilégio existe e pesa na balança. Não estou ignorando isso. Mas dentro do nosso espaço, e todo mundo tem um espaço que é seu, por menor que pareça, as nossas escolhas têm peso e as atitudes têm consequências. Nós não somos só espectadores da nossa história. Eu penso muito em como a gente lida com as consequências das escolhas que não fez. Porque é mais fácil enxergar as consequências das que fizemos. Quando tentamos algo que não deu certo, podemos ver o resultado ali na frente. Mas as consequências da omissão, da espera, da decisão de não decidir, da escolha de não escolher, essas são mais silenciosas, mais lentas, mais difíceis de rastrear. A amizade que esfriou porque ninguém tomou a iniciativa de manter, a oportunidade que passou porque ficamos esperando para nos sentirmos mais preparadas, o sonho que foi sendo empurrado para depois até virar uma memória vaga. Nenhum desses resultados veio de uma escolha óbvia. Vieram de 1000 pequenas não escolhas acumuladas ao longo do tempo. E quando a gente olha para trás e vê esses resultados, a reação natural é tristeza ou arrependimento. Mas tem uma outra forma de olhar para isso.
não com julgamento, mas com aprendizado. Entender que a falta de ação também é uma ação, que não escolher também é uma escolha e que daqui para frente podemos fazer diferente. Acredito que parte da vida adulta seja perceber que liberdade e responsabilidade caminham juntas. Toda escolha abre uma porta, mas também fecha outras. E isso pode assustar muito, porque escolher também significa renunciar. Quando escolhemos crescer, renunciamos à zona de conforto. Quando escolhemos amadurecer, renunciamos a algumas versões antigas de nós mesmos. Quando escolhemos mudar, precisamos aceitar que talvez algumas pessoas não acompanhem essas mudanças. A ideia de escolher ser difícil não é sobre se culpar, é sobre reconhecer que temos escolhas, que o difícil que estamos atravessando agora pode ser um difícil que constrói ou pode ser um difícil que só desgasta, e a escolha é nossa. Quando eu comecei a pensar na minha vida através dessa lente, de que toda escolha tem consequências e que eu posso escolher qual difícil quero enfrentar, algumas coisas ficaram mais claras. Primeiro, parar de romantizar a facilidade. Não existe versão da vida que é leve o tempo todo. Existe versão da vida que é significativa, que é construída, que faz sentido, e essa versão exige trabalho, exige escolhas repetidas todos os dias, exige atravessar o desconforto em vez de contornar. Segundo, parar de adiar decisões esperando certeza. A certeza quase nunca vem antes da ação, ela vem durante, às vezes depois. Esperar se sentir completamente pronta para agir é uma forma, digamos que sofisticada de não agir. Terceiro, respeitar o processo sem usá-lo como desculpa. Sim, a mudança leva tempo e cada um tem o seu ritmo, mas existe uma diferença entre respeitar o processo e usar o processo como justificativa para não sair do lugar. Essa linha é tênue e vale ficar de olho nela. No final das contas, escolher ser difícil é um ato de honestidade com você mesma. É parar de se convencer de que existe um caminho sem custo e começar a perguntar qual custo vale pagar. É olhar para a sua vida não como algo que acontece, mas como algo construível, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. Não significa que vai ser fácil, significa que vai ter sentido. E quando o difícil tem sentido, ele pesa diferente, ele cansa diferente, ele não desaparece, mas ele vira combustível em vez de obstáculo. Vira prova de que estamos nos movendo na direção de algo que importa. Essa é a diferença entre o difícil que constrói e o difícil que só passa. Um nos leva para algum lugar, o outro só ocupa espaço. Então, escolha com cuidado. Você tem mais poder sobre isso do que imagina.